você aí que está na dúvida, né, vai terminar a graduação ou já terminou, não sabe se faz residência, faz mestrado, se faz mestrado depois residência, para você que está nesse dilema, que é um dilema muito comum, né, que eu passei por isso pessoalmente, resolvi gravar esse vídeo para te ajudar a clarear um pouquinho sobre esses diferentes cenários para que você aí consiga tomar uma melhor decisão para você, para a sua vida, para a sua carreira profissional de acordo com a sua realidade. Então, bora lá! E aí, minha gente, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Camila Mendes e, gente, muitas pessoas, muitos graduandos, principalmente quando estão lá, sei lá, no finalzinho da graduação, no último semestre, por aí, eles vão me perguntar: Camila, eu não sei o que fazer primeiro, né? Eu faço primeiro a residência, eu faço primeiro o mestrado. Como foi para você essa experiência, Camila? Qual dica você me dá? Me ajuda. E, gente, essas dúvidas, elas acabam surgindo muito na nossa mente, porque a gente está se graduando, né? Primeiramente, a gente tem que considerar isso. Então, tem aquela insegurança, tem aquele medo, né? Que em breve eu vou pegar o meu diploma como enfermeiro ou enfermeira, eu vou ter um Corém, né? Vou ter que responder profissionalmente, vou ter autonomia profissional, será eu e o mundo, basicamente, né? E aí, o que eu vou fazer, né? Preciso arrumar um emprego, preciso, claro, começar a trabalhar, preciso ter um retorno, preciso fazer alguma coisa. Então, eu vou começar a trabalhar, vou me profissionalizar, vou fazer algum curso, alguma capacitação. E dentre as opções, né, as mais prevalentes entre os graduandos são fazer a residência ou fazer o mestrado. Mas e aí? Qual caminho você quer seguir, né? Qual caminho você prefere? E, gente, olha, você escolher um no início além do outro, não significa que você não vai poder fazer o outro, tá? Isso eu quero deixar muito claro aqui. Se você escolher mestrado, não significa que você nunca vai poder fazer a residência e vice-versa. Se você escolher a residência, não significa que você nunca vai poder fazer mestrado, tá? São opções diferentes, caminhos diferentes que eu quero esclarecer um pouquinho pra vocês. Primeira coisa, vocês precisam entender o que é essas duas opções. Então, quando eu falo em residência, eu tô falando de um tipo de especialização lato sensu. Então, é uma pós-graduação, né? É algo que você faz após, depois que finaliza a graduação, você tem que ter o diploma para conseguir fazer ela. E é um tipo de especialização, né? Ou seja, é uma formação acadêmica que ao final dela te dá um título de especialista em alguma temática, em algum campo na área da saúde ou na sua área profissional. Então, a residência, ela pode ser, por exemplo, na sua área profissional, se você é enfermeiro ou enfermeira, você pode tentar residência em enfermagem e saúde da criança, residência em enfermagem neonatal, residência em enfermagem e saúde da mulher, enfermagem obstétrica. Então, tem esses focos na área profissional que você está incluso, como também no campo da saúde, como é o caso da saúde pública, saúde coletiva, vigilância, né? Então, te dá um título mais geral. Então, é especialista em saúde pública, especialista em saúde coletiva, ou sanitarista, ou especialista em vigilância epidemiológica, que é mais no campo da saúde geral. Então, as especializações, elas podem ser por aqueles cursos que a gente paga, né, numa faculdade, que normalmente, né, para ser reconhecido pelo MEC, ele tem que ter mais do que 360 horas, ou pode ser por meio da residência, que é a conhecida especialização padrão ouro, né? É aquela especialização onde você precisa cumprir uma carga horária superior a 2.000 horas, sendo que 80% dessa carga horária tem que ser prática e 20% apenas é teórica. Então, você basicamente passa 2 anos trabalhando no serviço de saúde, na prática profissional, se especializando naquele campo que você iniciou a residência. E o processo de residência, é claro, você faz por meio de um concurso, de uma seleção para você conseguir essas vagas. E durante esses 2 anos você vai estar recebendo uma bolsa, tá? Não é um salário, é uma bolsa, atualmente no valor R$ 4.106,90, né? Um aumento que a gente teve recentemente que deixou todo mundo muito contente e finalmente a gente conseguiu esse aumento, foi uma vitória. Então, a residência ela é uma especialização, de novo, lato sensu. Ela visa especializar você para um grande campo ali que você optou. Já o mestrado é considerado uma formação stricto sensu. Residência lato sensu, mestrado stricto sensu. Ele visa especializar você e focar o seu conhecimento em
um ponto, né, um aspecto daquele campo, daquela atuação que você está se propondo. Então você afunila o seu conhecimento, né, se aprofunda em um determinado conhecimento. E, gente, o mestrado, ele é considerado a primeira fase de formação de um docente, de um professor pesquisador, certo? Então, o mestrado, ele também tem a duração de 2 anos, certo? Você também precisa prestar um processo seletivo, um concurso, para você conseguir passar naquele mestrado, mas atualmente a gente também tem alguns mestrados em faculdades particulares, né, onde você faz o pagamento da mensalidade e você faz a formação de mestrado, mas a grande maioria são vinculados a universidades públicas. E depois do mestrado, você concluiria a sua formação entrando num doutorado. Então, assim, são 2 formações distintas, tá? A gente tem o mestrado, e aí dentro do mestrado a gente tem mestrado acadêmico e mestrado profissional, que eu não vou me prolongar aqui muito, senão vai ficar muito longo esse vídeo, vou deixar linkado aqui em cima para você saber a diferença. E depois disso você tem a opção de fazer o doutorado. O mestrado tem a duração de 2 anos, o doutorado tem a duração de 4 anos. Quando você termina o mestrado, você sai com o título de mestre. E as pessoas me perguntam, tá, Camila, eu fazendo mestrado sou obrigada a fazer o doutorado depois? Não, você não é obrigado. Você terminou a formação de mestre, pronto. É igual a residência. Você terminou a formação de residência, você termina com o título de especialista. Então, um te dá o título de especialista e o outro te dá o título de mestre, tá? São coisas diferentes, gente. E o que significam esses diferentes títulos, né? Eles são títulos, né, que somam-se à sua profissionalização, né, ao seu reconhecimento profissional em determinados campos e também podem servir muito para o caminho profissional que você aí tá querendo trilhar para a sua vida, tá, gente? Então é aquele negócio, a gente não pode deixar outras pessoas tomarem decisões pela nossa carreira profissional, pela nossa vida profissional, porque é exatamente isso, é a nossa vida. Então muita gente, elas acabam dando opinião, não, faz isso, faz aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas quem tem que decidir é você aí. Não se sinta obrigado a seguir um caminho porque uma pessoa diz que você precisa seguir aquele caminho, tá? A proposta não é essa. É claro que você pode pedir opinião, né? Considerar as diferentes conversas, experiências que as pessoas tiveram do passado para você tomar a sua decisão, certo? Mas não é tomar uma decisão porque outra pessoa disse pra você fazer isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vocês sabem, né? A gente, aqui todo mundo é adulto, a gente sabe que nós é que somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos na nossa vida. E é claro, é muito oportuno conversar com diferentes pessoas mais velhas, mais experientes, que já passaram por esses caminhos para saber como é que foi com elas e saber a opinião delas sobre esse processo. Então, quando você fala numa especialização lato sensu, você está falando muito de carreira profissional, de trabalhar mesmo na prática, sabe, gente? É muito vinculado ao seu trabalho no campo, a você estar lá no serviço de saúde, você está na ponta. Quando a gente fala de mestrado e doutorado, a gente está falando muito mais de uma carreira acadêmica, numa docência, né? Você ser professor, você um dia, se quiser, se candidatar para docência no ensino superior, né? Numa universidade pública, por exemplo, você vai ser exigido de você um título, principalmente de mestrado e doutorado, né? E você também vai ter que ter o conhecimento sobre a pesquisa, porque a docência no ensino superior, principalmente universidades públicas, carrega junto as atividades de pesquisa e extensão universitária. Mas vamos lá, você quer prestar um concurso, gente? Ah, eu quero prestar um concurso, eu quero ir para a prática profissional, eu só vou precisar fazer especialização então? Não, gente, por quê? Concursos, seleções que a gente presta, eles pedem nosso currículo profissional, e aí essas diferentes experiências que você tiver, os títulos, podem ser pontuados de forma diferente. Então, no concurso que é para você trabalhar realmente na prática profissional, pode pontuar mestrado e doutorado. Pessoas que estão lá na prática profissional, nos seus servidores públicos, né, em municípios que têm um plano de cargos e carreiras, podem aumentar o seu salário mediante um título de mestrado, doutorado, assim como de especialização, tá? Então, uma coisa não se desvincula da outra, mas eu tô dizendo essa questão de caminhos futuros profissionais, tá? Para você pensar a longo prazo o que você tá querendo e qual é a sua afinidade aí na sua área profissional. Então, gente, deixa eu falar da minha experiência, né? Como é que foi? Em 2017, eu entrei no meu último ano da graduação e eu comecei naquela decisão futura. E aí, eu vou para residência ou eu vou para o mestrado? E, gente, todo mundo que me conhecia dizia que eu ia fazer mestrado. Dizia que eu tinha que terminar a graduação, que eu já tinha que entrar no mestrado para depois seguir o doutorado e ser professora, né? Porque eu tinha muita afinidade com a pesquisa, ajudava as pessoas nesse sentido.
tinha feito 2 iniciações científicas, monitorias, né? As pessoas viam que eu tinha essa facilidade e eu tinha esse perfil acadêmico. Então, todo mundo falava, né? Inclusive os professores, que eu faria mestrado. Somando-se a isso, né? A minha orientadora do meu TCC, né? E orientadora de iniciação científica, maravilhosa, ela perguntou se eu queria fazer o mestrado na USP, né? Se você não sabe dessa história, eu vou deixar linkada aqui em cima também para não delogar muito aqui, gente. E aí ela me perguntou isso, né? E já esperava que depois da graduação eu tentasse esse processo seletivo. Mas o que acabou acontecendo, né? No final do ano eu prestei o processo seletivo para a residência em saúde coletiva lá em Recife. Então eu fui para o caminho da residência, eu preferi arriscar a residência primeiro antes do mestrado, né? E por que eu tomei essa decisão? Eu pensei em alguns prós e contras, né? O que pesou muito para mim, gente, foi o seguinte. Primeiro, eu queria ter uma experiência profissional na área, né? Eu queria ter a prática em si, porque a gente, enquanto discente, né? A gente faz os estágios curriculares, né? No último ano, a gente emerge mesmo nos serviços de saúde, né? A gente consegue adquirir certa autonomia, mas é sempre enquanto estudante. Não é a mesma coisa de que você experienciar a sua prática profissional, você enquanto enfermeira ali, né? Sozinha, sem ter um preceptor, um tutor, um professor para te dar o apoio necessário. É diferente as experiências. Eu ainda não tinha vivenciado isso. E olha, sinceramente, para mim, eu sempre quis mestrado, doutorado. Isso é fato. E eu sabia que se eu entrasse no mestrado, eu já ia querer ir logo pro doutorado. Eu sabia que se eu entrasse no mestrado, eu não ia parar ali no mestrado, sabe? Eu sabia que eu ia pro doutorado. E eu sabia que depois do doutorado eu já ia querer, sabe, tentar um processo seletivo, tentar seguir a carreira de docência. Isso era fato na minha mente. E, gente, nós temos que considerar o network que a gente desenvolve durante essas experiências, tá? Mas mais pra frente eu vou falar sobre isso. E outra decisão que pesou muito pra mim também, minha gente, foi a questão financeira. Eu tava finalizando a graduação, eu precisava receber um retorno financeiro, né? E eu não tinha como arcar com custos, por exemplo, de prestar um processo seletivo aqui em São Paulo na época. Não tinha como viajar para cá, não tinha como me inscrever, porque o valor era R$214, ainda é, na verdade, para você se inscrever no processo seletivo. Então, para mim não tinha essa opção. Eu queria tentar o mestrado aqui em São Paulo, tinha a opção de tentar o mestrado na Estadual da Paraíba, né, que é lá na minha cidade, mas eu queria tentar um mestrado na USP, né, também. Então, pensando nesse quesito financeiro, de eu poder me organizar financeiramente, eu decidi fazer a residência primeiro. Prestei o processo seletivo, fiz a residência ao longo desses 2 anos, né? E no último ano da residência, que foi em 2019, né? Eu finalizava em março de 2020. Em 2019 eu prestei o processo seletivo para o mestrado aqui na USP e mais em 3 outros locais. Então eu tentei a seleção de mestrado aqui na USP em São Paulo, a seleção de mestrado na minha cidade, né, lá na Paraíba, e outras 2 universidades lá em Recife mesmo, onde eu estava atuando. Então eu pude, né, viajar aqui para São Paulo 2 vezes, prestar a prova, né, pagar valores de inscrições, pagar a proficiência, né, que também não foi barato na época. Então eu consegui arcar com tudo isso devido à residência. Então, essa foi a decisão que eu tomei para o meu caminho profissional, gente. Aí eu entrei no mestrado, né? Fui transferida para o curso de doutorado direto no meio do caminho e hoje estou no doutorado. Mas assim, qual é o caminho básico que as pessoas sugerem, né? Que os alunos façam? Lá no Nordeste era super comum, pelo menos, né? Lá em Pernambuco, principalmente. Era como se fosse o caminho certeiro de toda graduação de sucesso que eles diziam, né? Que você saía da graduação, você ia para residência, mestrado e doutorado, tá? Então esse era o caminho ideal que era orientado para os alunos. Mas claro, gente, nada impede que você faça graduação, mestrado, residência, doutorado. Conheci pessoas durante a residência que tinham feito graduação, mestrado, doutorado, residência. Então eram pessoas que já tinham título de doutorado e estavam fazendo a residência. E aí, eu quero entrar agora naquele ponto do network que eu falei pra vocês anteriormente. Gente, fazer network, né, no momento que a gente está é muito importante mesmo, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Quando eu estava na residência, eu conheci essa pessoa que ela era doutoranda. E ela falou pra mim o seguinte, olha,
Eu saí da graduação, fiz mestrado, fiz doutorado e agora eu estou aqui na residência porque as minhas esperanças são finalizar essa residência e conseguir uma proposta de emprego aqui no âmbito da saúde pública, né, da Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde. Então, ela estava ali no meio, buscando por um emprego, né, e permanecer ali depois da residência. Mesma coisa para mim, finalizei a graduação, eu tive esse network, né, que me sugeriu, que me indicou que eu fizesse o mestrado na USP em São Paulo. Então, esse network, a graduação me proporcionou. Fiz a residência e agora estou no mestrado e doutorado. E eu estou criando networks aqui dentro que podem me levar, né, a propostas futuras de emprego, que podem aumentar a minha relação, né, nos grupos de pesquisas com outros professores, né, os professores vão me conhecendo, quem sabe alguma indicação futura quando eu finalizar. Então, eu estou nesse meio já, né, e quero um network que me dê um contato para eu permanecer nesse meio, entende? Então, vocês também precisam pensar nisso. Network, gente, é essencial na carreira profissional, tá? Coloquem isso na mente de vocês. Network é tudo para nossa carreira profissional. É tudo não, mas é uma parte muito importante que nós não podemos desprezar. Então, gente, coloca aqui nos comentários para mim se esse vídeo te ajudou e o que você estava cogitando aí, tá? Quais eram as suas dúvidas entre mestrado, residências nesse mestrado? O que você achou? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouquinho a esclarecer esse âmbito, né? E te ajudar mesmo a dar elementos para você tomar essa decisão. Aproveita também, gente, dá um gostei aqui no vídeo, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Gente, eu vi aqui que 90% das pessoas que me assistem, elas não estão inscritas no canal, então já se inscreve, né, para ajudar aqui no nosso crescimento. E eu agradeço muito você aí por assistir até aqui. Até mais!